Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aprendizagem aqui pelo ambiente virtual. Na última semana vocês realizaram a prova, espero que tenham todos ido muito bem. Qualquer dúvida que tenha ficado, me procure. Hoje a gente vai dar continuidade, então, falando sobre os elementos da nossa logística integrada. A gente iniciou com o estoque e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os transportes, sobre a movimentação de materiais. Dentre os custos logísticos que a gente tem, na composição deles, transporte é o que tem a maior porcentagem dessa composição. Os custos de transporte podem chegar a representar aí 60% de todo o custo logístico que a gente tem. Então a gente tem que dar bastante importância na hora de planejar e na hora de executar a parte de transporte dentro da logística. Então, transporte, basicamente pelo conceito que a gente tem, é o deslocamento, né, de um material, de um bem, de uma pessoa, de um ponto A até um ponto B, de uma origem até o destino. E aonde o transporte está inserido dentro da logística? Basicamente em tudo. Dentre os nossos processos logísticos de suprimento, manufatura e distribuição, para interligá-los, a gente precisa do transporte, a gente precisa da movimentação da matéria-prima, do local onde ela está armazenada, a gente precisa movimentá-la até a manufatura, para que ela seja produzida. Dentro da manufatura, a gente tem áreas de transporte, áreas de movimentação de material, e assim que a manufatura nos entrega o nosso produto acabado, a gente tem a movimentação desse produto até a distribuição e, posteriormente, a gente tem a distribuição propriamente dita, que é utilizando o transporte para a gente entregar esse produto acabado até o nosso cliente final, para que esse produto chegue até o nosso cliente. Então, dentro dos transportes, a gente tem 5 modalidades de transporte que a gente pode utilizar. Entre elas, a gente tem 2 que usam recursos naturais, que são o transporte aéreo e o transporte aquaviário, e outras 3 que a gente utiliza recursos que foram criados, que têm que ser implantados pelo homem, que são o transporte rodoviário, o transporte ferroviário e o transporte dutoviário. O que é interessante vocês entenderem nessa parte de transporte é as características de cada um dos nossos modais de transporte, porque a partir dessas características, acopladas em conjunto com as características da nossa produção, com as características das nossas estratégias de distribuição, é que a gente vai escolher por qual modal de transporte a gente vai utilizar, qual modal é mais barato, tem o menor custo para a gente inserir dentro dos nossos custos logísticos, o que é viável dentro das minhas opções, dependendo do produto que eu estou trabalhando, do meu produto acabado, que modais podem me ajudar, quais modais eu posso utilizar. Então, por exemplo, o modal rodoviário é o modal mais utilizado hoje no país, no Brasil. Cerca de 56% das cargas que são movimentadas hoje no Brasil, elas utilizam o modal rodoviário. Ele não é o modal mais barato, ele é ideal para ser utilizado a curtas distâncias, médias distâncias, então a não percorrer grandes distâncias. Aí o ideal seria percorrer até 400 quilômetros, 500 quilômetros o modal rodoviário poderia percorrer. Só que a gente sabe que pela deficiência de outros modais ou pelo não acesso a outros modais em algumas áreas, a gente acaba se rendendo ao modal rodoviário e utilizando ele. Então, é um modal que nos dá acesso porta a porta, então a gente consegue sair diretamente do nosso centro de distribuição e entregar na porta do nosso cliente o produto. Então, a gente tem uma gama de acesso muito ampla. Ele não é um modal que a gente consegue carregar grandes quantidades de mercadoria, porque a gente tem aí a privação do tamanho do caminhão. A gente coloca que a gente pode carregar até 40 toneladas, é a média que a gente carrega. É um modal de fácil acesso, então, como eu falei, porém tem custos de operação elevado quando a gente utiliza ele a longas distâncias. O modal ferroviário é um modal que é feito através dos nossos trens, né, pelas nossas ferrovias. É um modal que tem uma implantação muito alta, o custo para implantar ele é muito alto. Então a gente tem que ter um investimento inicial muito alto para se implantar uma ferrovia, porém
o custo operacional dele, o custo dele de transporte é muito barato. Por quê? Porque a gente transporta em grande escala, em grandes quantidades. Então, quando a gente transporta em grandes quantidades, esse custo unitário que a gente vai pagar, ele acaba sendo reduzido e amortecido por essa grande quantidade. Então, hoje a gente não tem uma malha ferroviária muito extensa no país, a gente tem essa dificuldade para transportar pelo modal ferroviário. Ele é ideal para aquelas cargas de baixo valor agregado, então, por exemplo, granéis sólidos agrícolas, soja, milho, minério de ferro, carvão. São alguns dos tipos de cargas que a gente pode movimentar por ferrovia. A gente também pode movimentar containers e dentro do container colocar todo tipo de carga geral que for necessário. Então, essas são as principais características do modal ferroviário no país. O modal dutoviário é aquele modal feito por dutos. Então, a gente tem os nossos gasodutos, minerodutos, oleodutos, e eles são mais rígidos, digamos assim, quanto à utilização deles, porque como eles são construídos para um determinado fim, eles só conseguem movimentar entre aquela origem e aquele destino, eles não têm outra opção de movimentação. Normalmente movimentam um único produto, no máximo 2 ou 3, mas produtos que se conversem e que possam ter contaminação entre um e outro, que a gente diz assim, né? Eles é um modal que é utilizado 24 horas por dia, 7 dias por semana, então a frequência dele é muito alta. E ele tem uma velocidade, apesar de ser frequência muito alta, a velocidade dele é uma velocidade baixa, porque ele é movimentado por pressão dentro dos dutos, né? Então ele tem uma velocidade de 8 km por hora, mais ou menos. O modal aquaviário é aquele modal que é utilizado pelas nossas águas, né? Rios, oceanos. Ele pode ser lacustre, quando ele é feito em lagos, de navegação interior, quando ele é feito nas nossas hidrovias e rios, e ele pode ser navegação marítima, quando ele é feito a longo curso, né? pelos nossos mares e oceanos. Então, dentro da navegação marítima, ele ainda pode ser de cabotagem, quando ele faz o transporte numa mesma costa de um país, por exemplo, saindo do Rio Grande do Sul e indo até Pernambuco. Isso a gente chama de cabotagem. Ele utiliza o nosso oceano, mas ele percorre uma mesma costa. E longo curso, quando ele utiliza as águas marinhas, os oceanos, mas ele atravessa costas. Por exemplo, quando a gente tira o produto aqui do Brasil, sai lá pelo Porto de Santos e vai até o Porto de Xangai, na China. Esse é um exemplo de longo curso. É um transporte também barato, porque a gente utiliza ele em grande escala, então dos nossos modais de transporte, ele é o que tem a maior capacidade de movimentação dentro dos navios, é um transporte de grande escala, e que por isso ele nos retorna um custo mais baixo de operação. Esses são os nossos 5... não, desculpa, faltou um ainda. A gente tem o modal aéreo. O modal aéreo é o modal mais caro, dentre todos os modais que a gente tem, o custo de frete é o mais caro. Ele é ideal para a gente movimentar mercadorias que precisam ser entregues com agilidade e, normalmente, mercadorias que têm um alto valor agregado, que se justifica pagar por esse frete mais caro para movimentá-lo. Então, alguns exemplos aí de mercadorias que podem ser transportadas pelo modal aéreo são medicamentos, jornais periódicos que precisam ser entregues com rapidez, flores, que são produtos que a gente precisa ter aí uma agilidade na entrega, senão a gente perde a qualidade do produto, dentre outros produtos que podem ser movimentados. A gente tem aviões específicos para o transporte de carga e tem aqueles aviões que a gente chama de misto, que podem transportar passageiros e cargas. Então, esses sim são os nossos 5 modais de transportes que a gente tem. Para que a gente faça nossas escolhas por transporte, a gente tem que saber a característica do nosso produto, entender os nossos prazos, entender as necessidades do cliente, para poder escolher e adaptar aí o melhor modal de transporte de acordo com as características de cada um. Tá certo? Espero que todos tenham entendido. Lá na nossa unidade de aprendizado, a gente tem ainda um capítulo falando sobre isso, aumentando um pouco mais esse conhecimento. Temos os exercícios que vocês podem fazer, que podem auxiliá-los, e ao final da unidade a gente ainda tem materiais complementares que vale muito a pena vocês darem uma olhada para entender um pouquinho mais sobre cada um dos nossos modais de transporte, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição, podem entrar em contato comigo. Abraços e boa semana!